Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz, o maior canal espírita do mundo. E hoje a gente vai falar sobre o ataque da Rússia à Ucrânia. Vocês me perguntam, vai acontecer uma terceira guerra mundial ou não? Eu vou falar sobre isso hoje. Vamos dividir em três partes, tá? Primeiro, como que nós devemos proceder em relação a isso e o que está acontecendo. Segundo, a gente vai falar das questões espirituais. E terceiro, a gente vai falar se vai ter ou não vai ter guerra e por quê, tá bom? Baseado no que eu conversei com meu mentor. Eu nem tô acompanhando isso, na verdade. Então, a primeira parte, que é importantíssima. Bom, já deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos. Tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Pô, essa iluminação não tá lá muito boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui melhor. Tá. Melhorou, eu acho. Então é o seguinte, pessoal. Bom, como todo mundo sabe, ontem a Rússia fez umas investidas contra a Ucrânia, né? De forma totalmente covarde, óbvio, né? Mas como que nós devemos proceder? Essa é a primeira parte. Primeiro, nós temos que entender que no mundo de Deus não existe coisas que acontecem sem a consciência de Jesus, por exemplo. Óbvio que Jesus sabe que isso está acontecendo. Óbvio que Jesus poderia impedir a hora que quisesse. Então nós temos que compreender que existe algo de ruim acontecendo, entretanto, com a permissão do plano superior. Ou seja, deve ter um bom motivo, não é? Jesus pode impedir de várias formas. Poderia, por exemplo, fazer com que o presidente russo tivesse um ataque. Poderia mesmo fazer mudar de ideia. Poderia mandar extraterrestres que nos monitoram o tempo inteiro. Toda vez que existem vários relatos de OVNI, onde tem instalações nucleares, né? Você pode lembrar daquele livro lá de Humberto de Campos, psicografado pelo espírito Chico Xavier. Ele fala que os caras lá de Marte estão observando a Terra e estão vendo os humanos e falando, e os caras vacilando ali. Basicamente é isso. Ou seja, você não pode dizer que nós não estamos sendo monitorados de perto por eles. Se os caras de Marte, que estão aqui do lado, conseguem nos ver, esses que estão vindo nos visitar, os nossos estúdios aqui estão com um problema. O estúdio é um abajur, eu estou no hotel aqui em Curitiba, é um abajur apoiado na janela. Então, obviamente, que o que está acontecendo está no planejamento do planeta, certo? Isso aí, você não tem a dúvida disso. O que está acontecendo está no planejamento do planeta e não está acontecendo porque Jesus derrapou. Jesus foi lá andar um pouco na praia, meu Deus, vacilei, começou uma guerra. Não acontece isso, tá bom? Vamos ter isso em mente. Segunda questão, como você deve reagir em relação a isso? Não ficar mal, nem triste por causa disso. Porque, obviamente, se Jesus sabe do que está acontecendo, está permitindo acontecer, é porque existe um propósito. Aquelas pessoas que sofrem as consequências dessa pequena guerra, elas vão, com certeza, passar por expiações que devem passar. Então, não tem que ficar preocupado em relação a isso. Quando me perguntaram sobre se teria terceira guerra mundial, o meu mentor disse que não, e realmente não vai ter terceira guerra mundial, e eu vou explicar isso por quê, ele nem devia ter falado já, né? Deu coisa. Aí tudo bem, essa é a questão. Então, espiritualmente, essas pessoas vão passar por processos de expiação que são responsáveis para ela mesma, normal, da mesma forma que acontece o problema que aconteceu no Capitólio em Minas, o negócio em Petrópolis, são expiações das pessoas. Nós vivemos no mundo de Deus, e nesse mundo de Deus, toda vez que a gente comete uma falha, que a gente toma uma escolha que vai contra as leis de Deus, as leis morais, nós ficamos responsáveis por algumas coisas. Então o que está acontecendo agora é basicamente isso, é um processo administrativo que faz com que pessoas paguem pelos seus erros. Ou seja, se não for para você morrer, você não vai morrer, então não se preocupe. E se for para você morrer, você vai e acabou, não importa se ficar nervoso ou não, porque faz parte da sua expiação ou prova. Mas a guerra não vai chegar no Brasil, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que está acontecendo, né? O Putin está fazendo
na verdade, assim, isso é um problemão, né? Claro que é um problemão, e a gente pode atribuir as atitudes do cara, claro, não dá pra falar que é expiação, mas o plano superior usa um idiota como esse para poder fazer com que outras pessoas espiem. Faz parte, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês não vê o Bolsonaro, que burro, foi lá 4 dias atrás na Rússia e falou: nós apoiamos, nós se solidarizamos com a Rússia. Meu Deus do céu, eu não sei se ele sabia o que estava acontecendo e foi maldoso o suficiente para isso, porque é óbvio que os Estados Unidos vem falando faz tempo, ó, a Rússia está se preparando para atacar. O Putin falava: não, nós estamos retirando as tropas. Os Estados Unidos acertou certinho. Os Estados Unidos falou assim: daqui a 3, 4 dias a Rússia vai atacar. E foi, realmente aconteceu, por causa da movimentação militar, né? Ou seja, o que vai acontecer agora, né? Eu conversei com meu mentor, questionei meu mentor. Ele disse o seguinte: que os outros países, Estados Unidos, Europa, não vão entrar na guerra por causa da Ucrânia. Coitadinha da Ucrânia, né? Vai ser cercada e vai ficar nessa... Tomara que só que não vire uma guerrilha, senão vai demorar muito tempo, mas os outros países não vão entrar. Ninguém vai provocar uma terceira guerra mundial por conta da Ucrânia. Óbvio que os Estados Unidos, por exemplo, tem um poderio militar muito aquém, muito maior do que da Rússia. Poderia facilmente entrar nessa guerra, e ainda que teria como aliados o Japão, a França, a Itália e vários outros países fortíssimos, Canadá, economicamente e militarmente. Então, assim, né, claro que se eles quisessem peitar, eles fariam isso, mas eles não querem correr esse risco de ocorrer uma terceira guerra mundial. O que a gente está vendo é uma coisa que parece besta, mas é interessante, que nós estamos vendo a disputa entre ditaduras, né? Porque vocês percebem o que o Putin fez. Ele foi esperto, não queria esperto, que não um idiota, mas assim, ele foi estrategista suficiente para ir na China antes, se acertar com o cara da China, falar: ó, nós estamos juntos, não sei o que, ou seja, falar: ó, vamos se ajudar, já que a gente é contra democracia, porque na China rola ditadura. Não vai cancelar meu visto chinês, hein? Por favor, China, é só para eu trabalhar mesmo. Na China rola ditadura. Na Rússia, o que está rolando é uma ditadura, o cara já está lá há quanto tempo? Então o que está acontecendo são países como Irã, China, Rússia, ditadores contra o Ocidente, eles estão tentando se expandir. Mas eles sabem também, o Putin sabe que um ataque à Ucrânia nunca provocaria a ira dos outros países do Ocidente. Óbvio, senão ele não faria isso. Ele pode parecer louco, mas não é louco. Ele tem consciência do que ele está fazendo. Todo mundo sabe que se as pessoas têm ilusão, acham que a Rússia tem um poderio militar absurdo, tem sim, mas não é nada perto dos Estados Unidos. Você vê o orçamento americano, tipo, sei lá, várias vezes mais do que o da Rússia. Então, se você pegar ou se você juntar a OTAN toda, que são vários países mais os Estados Unidos, não tem como a Rússia entrar numa guerra assim. Mas é óbvio que a Rússia está querendo se proteger. Na verdade, ele tem uma cabeça, né? O Putin tem uma cabeça ainda daqueles caras dos outros séculos. Ele sabe que ali é uma área que ele vai ficar muito vulnerável. Se a Ucrânia entrasse para a OTAN poderia colocar míssil, os Estados Unidos poderiam colocar míssil do lado. E isso é estrategicamente muito difícil. Então ele, já que não tem a questão de você poder invadir a Rússia por baixo, porque lá tem a Ásia, tem a Índia, na África tem deserto, então ali é o único lugar que ele fica um pouco vulnerável. É por isso que ele está tentando montar uma linha de defesa, né? Só que assim, ele é um sacana, óbvio, ele não está nem aí. Ele vai matar as pessoas, ele tá pouco se ligando para isso. Ele fala uma coisa e faz outra. E desde o início dessa questão, tudo que a inteligência dos Estados Unidos está falando, ele está fazendo. Tudo. Ele falou: vamos retirar as tropas. Mentira. A inteligência dos Estados Unidos falou: ele está se preparando para atacar. Ele manipula o povo russo, né? A gente sabe, todo mundo sabe disso, né? Ele manipula, ele vai lá, faz um teatrinho. O que todos os líderes ditadores gostam de fazer. Manipulam uma situação e depois jogam a culpa nas outras situações. Então, assim, é óbvio que isso é algo totalmente primitivo. E isso é algo que eu não acho que vale a pena, porque as sanções econômicas serão duríssimas. Você está vendo as sanções que a Rússia está levando
são duríssimas. Tanto que a bolsa hoje na Rússia caiu 50%. Chegou a cair 50%, depois fechou e tal. Ou seja, economicamente, eles vão tomar já começaram várias medidas economicamente, né? Mas vocês não precisam ficar se preocupando, porque nenhum soldado americano, nem de outros países, vai ser colocado na Ucrânia, porque isso sim daria uma terceira guerra mundial, né? Mas isso não vai acontecer. O Putin não é louco a esse ponto, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que um ataque desse não provocaria uma terceira guerra mundial, né? E aí o que pode acontecer? A China pode atacar Taiwan, isso com certeza pode acontecer, porque China faz tempo, é a mesma coisa, um caso parecido, né? A China está querendo tomar Taiwan, eles são pilantras, né? Eles querem tomar na mão grande, né? Como a gente fala, tipo a força. Eles e assim, é tomar desnecessário, porque Taiwan é totalmente independente. Tem até exército, tem questões financeiras, está bem estabilizado. Eu adoro Taiwan, inclusive, eu vou sempre para Taiwan. Então, assim, algumas coisas vão acontecer, mas não vai ocorrer uma terceira guerra mundial. Porque Jesus não vai permitir, porque uma terceira guerra mundial vai detonar o planeta, né? A gente não tem mais como fazer guerra mundial hoje em dia por conta das armas nucleares. Então, assim, é algo muito complicado. Agora, o que vai afetar a gente, né? Nós, brasileiros? Eu não acho que vai afetar muita coisa. Economicamente afeta um pouco, mas por outro lado, o Brasil vai ganhar novos clientes do agronegócio, etc. O petróleo provavelmente vai subir. E vai ficar isso aí. Então assim, não se preocupem com isso. Não fiquem gastando as energias com vocês maus, porque as pessoas estão morrendo lá. Faz parte do processo evolutivo. São expressões. Então assim, que se dane. Vai fazer o quê? O que vai fazer? Se você pudesse impedir, beleza. Funcionaria você ficar mal? Sim. Mas você não pode, então esquece isso. E foca na sua vida. Trabalha a sua espiritualidade. Entendeu? Não vai chegar no Brasil uma guerra. Não vai chegar. Apesar que, mano, com esses caras burros pra caramba, né? Bolsonaro foi lá, apoiou o Putin 3 dias antes do Putin começar um ataque. Olha que desnecessário. E agora o Mourão tá falando que o que resolve é bala e não diplomacia para poder combater a Rússia. Então, assim, né? Difícil. A gente tem um histórico de governo muito ruim. O Lula sempre apoiou o ditador e o Bolsonaro também apoiando ditadores, né? Horrível. Porque é péssimo, mas é óbvio que mais cedo ou mais tarde esses ditadores vão cair. A democracia vai vencer no mundo inteiro. Então, assim, normal, faz parte. E às vezes há necessidade, né, de umas reviravoltas e tal. Mas o que o meu mentor me disse é que não vai ter terceira guerra mundial e que a gente não deve se preocupar. E que, obviamente, que a Rússia está tomando umas precauções para poder expandir seu território, mas o principal é se proteger, porque os russos sempre acham que vai ter guerra, né? E na verdade os americanos, todo mundo sempre acha isso. Mas assim, faz parte, infelizmente, desse planeta de prova e expiação, que a gente viva no meio desses idiotas que façam essas coisas às vezes. Mas é óbvio que o Putin sabe que ele não pode mexer com os Estados Unidos, nem com a OTAN. O Putin não é burro. Ele sabe que se ele fizer isso, ele vai ter um retorno, os caras acabam com a Rússia, moem a Rússia, tiram a Rússia do mapa, entendeu? Então ele não vai fazer isso, ele só vai fazer isso sabendo onde ele pode pisar, né? Tem gente que fala, mas no Hitler foi assim também, né? O Hitler começou a atacar, deixa quieto, é só um pedacinho, entendeu? Quando foram se defender, estava tarde demais, mas pelo que eu entendi do meu mentor, isso não vai acontecer. O Putin, apesar de ser um animal, não pensa dessa forma. Assim, desse jeito de... Hoje em dia também é o seguinte, não é mais como antigamente, que você não dependia dos outros países. O que acontece hoje em dia é que existe uma ligação comercial muito forte entre os países. Então a Rússia vai se ferrar um monte, porque os países cortando as coisas, por exemplo, tinha um gasoduto que estava em aprovação, que ia levar da Alemanha até a Rússia, que é a grande compradora de gás, já foi cancelado, suspenso. Um monte de sanções vão ser impostas e eu já fui para a Rússia já, né? A Rússia é até um país muito com algumas particularidades. Já fui para Moscou, já fiquei uns dias lá tudo. Então assim, o prejuízo financeiro eu acho que vai ser muito maior. E aí a gente vai vivendo dessa forma, não se afetem com isso. Exatamente, a Rússia está tomando a OTAN para evitar que a OTAN, que a Ucrânia, para evitar que a Ucrânia entre para a OTAN, mas principalmente para manter
as suas divisas longe, porque se você olhar a Rússia, você vai ver, em cima não tem por onde vir, embaixo tem tem o Himalaia, do outro lado tem os desertos. Então o único lugar, se tiver uma guerra, que eles podem de fato entrar e afetar, seria aquela região. E eles estão querendo, de qualquer forma, ganhar o máximo de espaço possível para, se tiver uma guerra, as pessoas têm uma ilusão, elas acham que é bomba nuclear. Apertou um botão, acabou com o país. Não é desse jeito. Mesmo com bomba nuclear, você precisa fazer todo esse mapeamento, tem um monte de coisa antiaérea, você pega, não é assim, as pessoas acham que fica cada um numa cadeira, acabou, apertou, não é assim. As bombas nucleares, elas precisam ainda ser utilizadas e tal. Mas faz parte. Aí tem gente perguntando se a Rússia está aliada à China. Eu acho que não é nem bem aliada, mas é assim, tem interesses mútuos, né? São dois ditadores, querem expandir seu território. Tanto que, eu estava pesquisando, a Rússia tirou quase todos os soldados ali da área da divisa que tem. Uma das divisas de países que a Rússia tem é com a China, né? Bem no cantinho lá. A Rússia tirou quase todos os militares para mandar para a Ucrânia. Ou seja, ele está confiante o suficiente para deixar a fronteira dele tranquila. Ou seja, há umas semanas atrás ele se encontrou com o presidente chinês. Com certeza ele chegou o presidente chinês e falou assim, ó, eu vou atacar a Ucrânia, você, se quiser atacar, ataca Taiwan. E a gente fica assim. Eles calcularam, sabem que vão ocorrer apenas medidas administrativas, se bem que eu não sei se realmente Taiwan vai ser atacado, né? Mas tudo leva a quê? Porque a China tem um estilo covarde mesmo de fazer as coisas, da mesma forma que a Rússia, todo ditador tem esse estilo covarde de agir, né? E eles são dessa forma. Então assim, tem gente reclamando aqui que eu falei do Bolsonaro, mas infelizmente é verdade. Tanto o Bolsonaro como o Lula apoiam ditadores. Tanto que o Bolsonaro foi lá para a Rússia, velho, há uma semana atrás, e falou que apoiava, se sensibilizava, uma fala absurda que ou demonstra que ele é muito burro ou que ele é muito maldoso. Eu acho que, eu não sei, você acha que ele é burro? Ele não sabia o que ia acontecer? Mas eu acho que é burro, sabe por quê? Porque depois o ministro falou assim, não, a Rússia já está tirando as tropas, está tudo certo, entendeu? E agora vem o Mourão e fala, não, se resolve com sanções, tem que ser na bala. Então você vê que porcaria, né? Nós estamos ferrados, velho. No mesmo governo, um monte de informação divergente, né? Apoia a ditaduras, o histórico que o Lula fez, que o Lula apoia de ditador, pessoas que matam, isso que é engraçado, né? Países onde matam homossexuais e etc. O Lula foi lá e apoiou um monte de ditadura. Deu dinheiro pros caras, manteve os caras. Então assim, nós estamos ferrados com esse tipo de político. Enquanto a gente tiver Lulas e Bolsonaros, nós estamos ferrados mesmo. Essa é a verdade. Mas mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Então assim, o que ele disse foi assim, nós apoiamos, nós se solidarizamos com a Rússia. Foi essa a frase do Bolsonaro. Nós se solidarizamos com a Rússia. 3 dias antes da Rússia atacar. Aí depois veio o ministro do Bolsonaro e falou assim, para amenizar, não, a Rússia já está tirando suas tropas, a paz prevalecerá. Então mostra que talvez o Bolsonaro nem entendeu o que ia acontecer. Sendo que faz 3 dias, faz uma semana que os Estados Unidos vem falando assim, ó, a Rússia está se preparando, a Rússia vai atacar em X dias, a Rússia vai atacar em X dias. E realmente, porque é óbvio, eles conseguem ver por satélite a movimentação. Eles colocam um tanque aqui, colocam um avião aqui, colocam tropa ali. Aí ele fala assim, vamos retirar as tropas. Isso é só para enganar os outros, porque ele estava realmente se movimentando. Tudo que os Estados Unidos falou deu certo. Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro foi lá, falou essa presepada, o ministro do Bolsonaro falou outra presepada falando da paz. Aí o que aconteceu? Veio agora o Mourão e fala que não se resolve com sanções. É na bala que se resolve esse problema com Putin. Então assim, nós estamos ferrados. Aí se você vê o nosso governo anterior, apoiou ditaduras, deu dinheiro apoiou a Venezuela, que está fazendo essas coisas absurdas, o ditador da Venezuela, apoiou o ditador da Cuba, sempre apoia ditaduras sangrentas, onde as pessoas não têm seus direitos, né?
E, bom, todo mundo já sabe dessa história. Mas o fato, assim, nós estamos ferrados. Mas o fato é que a gente não deve se preocupar com isso. Porque isso não é da nossa expiação. Então vocês devem focar na espiritualidade de vocês, expandir. Mesmo se a guerra chegasse aqui, o que não vai acontecer. Mas vamos dizer que a guerra chegue aqui, né? Que o Bolsonaro consiga provocar os caras, ponto dos caras virem aqui. Vamos tomar o Brasil. Bom, o que você deveria fazer? Nada. Se dane. Vai fazer o quê? Se dane. Vai fazer sua vida. Vai estudar um pouco mais de espiritualidade. Vai se espiritualizar cada vez mais. E se cair um míssil, se você morrer, ó, que diferença faz? Nós estamos aqui na evolução. Eu e você já morremos várias vezes. Já desencarnamos e reencarnamos. Eu vivo conversando com os espíritos o dia inteiro. Então não tem nada demais isso daí. Morrer não tem nada demais, sabe? É óbvio que nós vamos ter um monte de cenas que vão ser terríveis do ponto de vista material, mas a gente tem que compreender espiritualmente que são coisas que estão acontecendo com um propósito para que essas pessoas espiem. Então não é algo acaso, entendeu? Não é algo desnecessário, entendeu? Isso é necessário acontecer. Aí tem gente que fala assim, o mundo está acabando e não sei o que e tal. Não é assim, não é desse jeito. Vocês têm que entender que todos nós estamos nesse planeta. Não é acaso, entendeu? Não é acaso que nós estamos aqui. Os espíritos que não cometeram erros como nós, nem nesse planeta estão. Então nós estamos aqui passando por isso, não é desnecessariamente. Então foca na sua espiritualidade, esquece essas questões que não te dizem respeito, tá? E foca no que deve ser feito. Vocês podem perceber que os outros países também não estão muito preocupados com isso. Estão preocupados assim, estão aproveitando também para tirar a lasquinha e tal. Não vai acontecer com a Terceira Guerra Mundial, isso que importa. E foque na parte de vocês, tá bom? Ficam achando que Jesus vai descer e tal. Mas se Jesus quiser interromper essa guerra, ele interrompe facilmente, de várias formas possíveis. Se não interrompeu é porque tem que acontecer, são medidas administrativas, é isso que a gente tem que entender. Você acha que os espíritos que estão trabalhando em nome de Jesus não conseguem impedir? Conseguem impedir, eles conseguem até se eles quiserem fazer o Eduardo vencer uma guerra contra a Rússia, entendeu? Mas não vai acontecer, isso são coisas que precisam acontecer para que a gente passe por esses processos. Normal, não se assustem, não foquem nisso, tá bom? E não devem ficar impressionados com isso daí. Segue a vida e tá tudo certo, tá bom? Não. Nós vamos passar sempre por altos e baixos e isso faz parte, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tem alguma pergunta aí? E por que Jesus não desce e acaba? Jesus não precisa nem descer. Você acha que ele precisa descer? Jesus está em todo lugar, na verdade. Jesus é um espírito puro, né? Um espírito puro com bilhões de anos de experiência. Não precisa isso, entendeu? Agora, eu já falei, não vai ter Terceira Guerra Mundial, mas vamos dizer que tenha Terceira Guerra Mundial. Vamos dizer que tivesse. Vamos supor a suposição. Olha a minha cara de preocupadão. Vão atacar o Brasil. Não tô nem aí, tô me lascando para isso. Vão atacar Balneário Camboriú. E daí? Qual é o problema? Vocês fazem muito estradalhaço para isso. Faz parte isso daí, faz parte morrer, faz parte de tudo isso daí. Se Jesus permitir que caia um míssil no meu condomínio lá em Balneário Camboriú, eu vou fazer o quê? Eu vou me proteger. Mas vai adiantar? Se não adiantar, se dane, vai fazer o quê? Eu tenho que morrer mesmo. Não adianta ficar noiado, desesperado por causa disso, entendeu? Vocês estão entendendo? Que faz parte. Faz parte, não se preocupem com isso. A Rússia, vocês têm que entender, a Rússia não é louca de fazer tomar uma ação que provoque a ira dos Estados Unidos. Ele sabe disso, que se os Estados Unidos entram em confronto direto com a Rússia vai se ferrar. Então eles não vão fazer isso. As ações deles são calculadas. Ele sabe que nenhum país do Ocidente vai colocar o dele na reta por causa da Ucrânia. Entenderam? É isso, acabou. Não se preocupem com isso, tá? Entendeu, galera? Valeu.
Muito obrigado. Depois que eu finalizar aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. Não tenho família. Tenho família, mas e daí? O que muda? Nós somos espíritos. Você já morreu várias vezes e vai morrer de novo, acredite. Você vai morrer mais uma vez, entendeu? Nessa encarnação. Então o que adianta você ficar noiado com isso? Ah, mas eu tenho família, não sei o quê. E daí? Faz parte. Sua família vai morrer também, entendeu? Morrer de bomba dói, deve doer um pouco, mas é tão rápido que você... É rapidinho, não esquenta não, entendeu? Eu, por exemplo, esses dias de novo, estava no avião, e eu tô muito acostumado a andar de avião. Já andei tipo 500 vezes de avião, só que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu fiquei muito de cara, pode ser que seja normal, e nunca tinha acontecido comigo isso. O cara pegou um buraco de ar que ele caiu vários metros. Então assim, o avião começou a subir, de repente... O avião começou a cair. E aí, começou a, tipo assim, a puxar pra cima. Eu falei, caraca, velho. Tá caindo esse avião. Pensei, não acredito nisso. Aí falei pro meu mentor assim, ó, não tô nem aí, que se dane. Se cair, o problema é meu. Não fui eu que... Só entrei aqui porque vocês mandaram, então, ó, eu fiz minha parte, né? BO não é meu. Não, fiquei pensando, não vai demorar muito pra morrer, né? Deve ser rápido, deve ser uns 2, 3 segundos. É tipo uma injeçãozinha. Beleza, é óbvio que não caiu, né? Porque eu tô aqui. Mas... se tivesse caído, que se dane, a gente tem que parar com esse desespero de, ai meu Deus do céu, você já viveu várias vidas. Não, avião é super seguro, avião é ultra seguro, bem mais seguro do que você pegar o carro e sair por aí dirigindo uma estrada e você andar de avião. As estatísticas demonstram isso, mas isso aconteceu. E eu, nas minhas 500 vezes que eu andei de avião, nunca tinha visto isso acontecer desse jeito. Já tinha visto outras turbulências, já tinha visto coisas estranhas. Eu achei estranho, porque depois que isso aconteceu, o cara virou de um jeito que eu falei, ixi, caramba. Mas é normal, faz parte. Então assim, o instinto da vida, claro, o instinto da vida leva a gente a tentar evitar uma morte, óbvio, e a gente tem que evitar. Então se eu tô aqui, entra um cara pra me matar, óbvio que eu não vou deixar ele me matar, não vou falar, mata aí que eu não tô nem aí, claro que não. Eu vou reagir fisicamente a ele, óbvio. Mas se acontecer de chegar um míssil aqui e não tiver como eu correr, eu vou ficar de boa. Vou ficar assistindo o YouTube e vou esperar. Porque não tem que ficar, né, mal por causa disso. Faz parte da vida isso daí. A morte faz parte da vida. Então as pessoas se decepcionam porque eu falo a verdade. As pessoas querem que eu fique o quê? Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer um dia. Faz parte, caramba. Todo mundo vai morrer. Entendeu? A gente tem que evitar cuidando da nossa saúde, a gente tem que evitar cuidando das coisas que podem nos matar. Eu sou um cara super precavido. Eu olho se a porta tá trancada e não sei o que. Eu tomo 200 cautelas, tanto que eu nunca fui passado para trás. Nunca na minha vida, eu que já fiz milhares de negócios em milhares de lugares, nunca fui passado para trás. Nunca. E aí? Eu não sou precavido? Sou. Mas tem coisas que são inevitáveis. A morte é inevitável. Mas calma aí, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. O meu mentor disse que a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer de jeito nenhum, né? Então, tá certo, né? Assim, faz parte. Não, eu acho que o próprio Jesus, né? Estou falando da questão da reação. Se você está num lugar e vem um cara te matar, você vai deixar o cara te matar? Eu não acho que tá certo isso. Se você vê Jesus lá, quando ele entrou no templo lá, e os caras estavam vendendo muamba, ele tá com... muamba não, coisa roubada, né? Pelo que me deu pra entender, coisa roubada. Jogou tudo no chão e falou, sai daqui, seus vagabundos. Então até Jesus mostrou pra gente que a gente tem que reagir quando nós enfrentamos uma situação ruim. Você não precisa provocar a guerra. Não estou falando de guerra, né? Perdão. Você não precisa provocar nenhuma agressão, claro que não. Mas se você está num quarto e entra um cara para te matar, você tem que reagir. Óbvio que você tem que reagir. Porque Deus te deu a vida para você seguir a sua encarnação. Você não pode permitir simplesmente que alguém tire a sua vida e fique por isso. Entendeu? Claro que não. Você tem que reagir, caramba. Né? Vocês estão querendo que eu me candidate? Tá bom, eu vou me candidatar. Tô brincando. Eu não tenho muita vontade não, para falar a verdade, tá bom? Mas é isso aí. Tem duas pessoas reclamando aqui dos meus comentários, mas o que vocês querem? Acho que é porque eu devo ter falado do Bolsonaro. Toda vez que falo do Bolsonaro e do Lula, porque eu já aproveito sempre para falar dos dois.
Tem gente que fica insatisfeita com o espiritismo. Aí a pessoa fala assim, olha, eu gostava muito dele, mas agora eu não gosto mais. E aí fala alguma coisa do espiritismo, mas a gente sabe que é porque, né, o cara é gado demais, gado demais. Então, mas tudo bem, faz parte. O fato é o seguinte, que vocês não devem se preocupar com isso, vocês devem se preocupar com a evolução de vocês. Fica perdendo tempo, né? Fica perdendo tempo com esse tipo de situação, você gasta o tempo da sua vida. E aí você volta para o mundo espiritual e aí, você não fez porcaria nenhuma. Isso daí, se você pegar um livro de André Luiz e você for ler lá, por exemplo, os missionários, os mensageiros, você vai ver um monte de relatos de pessoas que se arrependem quando voltam para o mundo espiritual, porque não fizeram nada. Aí você vai ver o seu tempo que você gastou, Netflix, TikTok, Instagram e ficar vendo notícia de guerra. Pelo amor de Deus, vai se preocupar com a tua vida, né? Vai fazer coisas que você tem que fazer útil. Vai ficar agora o dia inteiro todo mundo, ai meu Deus, a Ucrânia, a Ucrânia. Segue a vida, se preocupa com a sua evolução. Você pode fazer alguma coisa para a Ucrânia? Não. Então, segue sua vida. Esse é o certo. Se você deixar... Que Lula livre, tá louco? Não sou Lula livre, não. Para mim é o seguinte, vou falar de novo. Tanto o Bolsonaro como o Lula passam pano para ditadores. Você pode ver. Bolsonaro foi aí semana passada, virou lá no Putin, na frente dele, falou que se solidarizava com o Putin e as questões dele. Lula tem histórico de dar dinheiro para ditador. Ditaduras que matam, inclusive, homossexuais, nem sei se é homossexuais que falam, que matam pessoas gays, né? E por aí, então assim, esses caras, eles não estão nem aí para nada, né? Bom, eu já falei sobre isso, né? Então, voltando ao que eu tava falando, foquem nas coisas boas. Ficar com pena das pessoas não vai mudar nada, porque é a expiação deles. Se Jesus quisesse, entendeu? Se Jesus não quiser, Lula livre, Lula cometeu um monte de crime. Mas não vou entrar nesse papo aqui. Se Jesus quisesse, na realidade, ele impediria esse bombardeio. Então, se está acontecendo, é a expiação, velho, dos caras. Então, foca na sua vida, tá bom? Foca na sua vida. E acabou. Beleza? Isso mesmo, Fabiana tá certo. Vai cuidar da tua vida. Enquanto os caras estão lá nessa briga aí, você tá deixando de evoluir. Vai chegar no mundo espiritual, seu anjo da guarda vai falar, você é vacilão, hein, velho? Putz, você perdeu o dia inteiro nessa porcaria de TikTok, assistindo as notícias, falando de fofoca. Não que a gente não deva se divertir. Deve. Mas assim, regular, né? Não ficar igual louco aí. Entenderam, né? Galera, TikTok só se for espiritismo raiz. Aí sim, gostei, meu amigo, gostei. Agora é o seguinte, vamos que vamos finalizar essa live. Então, quando terminar aqui, você, por favor, coloca a sua opinião. Se você quiser um recado anjo da guarda, manda um oi, manda um smile, manda uma carinha, manda alguma coisa aqui. Valeu? Muito obrigado. Até mais.